Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por essa manhã, te louvamos por esse início de semana também, crendo, Pai Santo, que o favor do Senhor já está disponível para nós a qualquer momento e a qualquer hora. Que o Senhor nos ensine a entrar no descanso do Senhor, nos ensine a manter os nossos olhos firmados em Cristo, porque é dele que vem toda a provisão que nós precisamos. Toda a saúde, toda a paz, toda a tranquilidade, toda a segurança, toda alegria, a Pai Santo, tudo que nós necessitamos no nosso dia a dia, nós podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus e podemos encontrar isso através do nosso espírito e do Espírito do Senhor que habita dentro do nosso espírito. Que a paz do Senhor, ó Pai, que excede todo entendimento, possa tomar conta da nossa vida. Possamos, ó Pai Santo, estar cheios da tranquilidade, ó Pai, da paz de Cristo que foi derramado sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero hoje falar com os irmãos a respeito aqui da multiplicação de pães e peixes. Deixa eu compartilhar aqui o versículo com você. É lá em João 6, tá? João capítulo 6. João capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Muito bem. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia, as curas dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós vamos compartilhar com os irmãos a respeito de algumas necessidades que nós temos no nosso dia a dia, né? Esse mês aí, praticamente todo, nós estaremos falando sobre o descanso, né? Sobre o descansar no Senhor, o descanso da graça. Estamos no jejum, no divã da graça. Então, aqui nós vemos que Jesus ele estava
assentado no monte com os seus discípulos, né? Aqui a palavra fala no verso 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se. Então nada na Bíblia é por acaso. Então assentou-se ali com os seus discípulos. Então o Senhor estava numa posição de descanso. Quando nós estamos sentados, nós estamos numa posição de descanso e às vezes estar sentados não é uma posição que deixa muitas pessoas confortáveis, né? Quando você está fazendo alguma atividade, quando você está fazendo alguma tarefa, principalmente dentro da sua casa, ou você resolveu fazer o dia da faxina, né? E aí você está lá ralando, e aí a pessoa está sentada, não tá colaborando com nada. Então, isso geralmente vai causar uma grande irritação, né? Então, quando nós estamos assentados com o Senhor Jesus, tem alguém que fica muito irritado também. Quem é esse alguém que fica muito irritado? Geralmente é Satanás. Ele não gosta, ele não pode ver você sentado. Sentado aqui que eu falo é numa posição de descanso. Ele não aceita você estar numa posição de descanso. Então ele quer rapidamente tirar você do descanso. Então, tem pessoas que não podem sentar, não conseguem sentar, tem uma vida tão agitada que ele não consegue sentar com a família, ele não consegue sentar com amigos, ele não consegue se assentar sei lá, com os irmãos da igreja, né? Porque sempre está muito atarefado, sempre tem muita coisa para fazer e acaba não podendo ter esse descanso, não pode se assentar até mesmo com o próprio Jesus, né? Não pode ter um tempo de oração porque não tem tempo para orar, tem muita coisa para fazer e não dá nem tempo para orar. Muito bem, então qual que é o cenário aqui? Jesus ele está assentado ali com seus discípulos e aí de repente o Senhor vê que grande multidão começa a comparecer, né? Uma numerosa multidão começa a comparecer. Aí no verso 5 ele fala, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Então ele escolhe duas pessoas aqui, Felipe e depois ele vai escolher André também, né? Felipe significa força, né? Força de um cavalo. Então significa força, cavalo. Então ele olha para Felipe e aí ele faz uma pergunta interessante para Felipe. E aí, Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer para toda essa multidão, para toda essa gente, né, que está vindo, que está nos seguindo? E aí, Felipe ele dá uma resposta, ele fala assim, respondeu-lhe, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, olha o que está acontecendo aqui. Nós temos o Senhor Jesus com seus discípulos, de repente grande multidão comparece, né? O texto mais à frente ele vai falar que são pelo menos 5.000 homens, e isso não está contando mulheres e crianças, então nós temos aí pelo menos aí, se contar as mulheres já são 10.000 pessoas, se contar que cada um tem 2, 3 filhos, então nós já chegamos aí, já passamos quase da casa das 20.000 pessoas. Então Jesus ele olha para Felipe e fala, e aí Felipe, como é que vai ser? Aonde é que nós vamos arrumar comida para tanta gente? E aí o que é que Felipe fala? Ele fala, não, e bastaria 200 denários de pão para receber, ou seja, precisava muito dinheiro, precisamos de muito recurso, né? Então, Felipe aqui, ele está apresentando para o Senhor um relatório do tamanho da necessidade que ele tem, ou do tamanho da necessidade que eles têm. Falou, olha, precisamos de muito dinheiro. Olha, mesmo que tivéssemos hoje padarias abertas, não sei se as padarias estariam prontas para nos atender também, sendo que a necessidade é muito grande. Então, Felipe ele apresenta uma necessidade muito grande. E aí, continuando o texto, não é somente para Felipe que Jesus pergunta isso, mas ele vai um pouco mais à frente, e aí agora ele vai fazer uma pergunta para André. A pergunta para André não, desculpa, que agora André, ele chega e apresenta um outro problema, né?
Diz assim, um dos seus discípulos, verso 8. Deixa eu compartilhar de novo com você o texto aqui. Verso 8 aqui, ó. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. O que ele informou? Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente. Então, ou seja, André, ele apresentou outra informação para o Senhor. Ele informou o pouquinho que eles tinham, né? A escassez. Falou, olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso aí para tanta gente? Para tanta gente, então, o que acontece aqui? Nós temos Felipe apresentando o tamanho da necessidade, né? E nós temos a André apresentando a pequenez da provisão. Temos muito pouco, né? Então isso aqui é a informação que vem na sua vida todos os dias, mostrando o tamanho da necessidade que você tem, né? E também o pouco que você tem para tantas necessidades que se encontram na sua vida. E aí você fala assim, meu Deus, esse mês não vai dar conta. Eu não sei como que eu vou pagar minhas contas, não vai dar, porque, olha, as contas são muito maiores do que eu tenho para entrar, do que eu tenho para receber. E aí então, agora que depois eles apresentaram aqui o tamanho da necessidade e a pequenez da provisão, Jesus então ele volta e ele começa a entrar em cena novamente. Aí ele diz aqui no verso 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Olha aqui, para que Jesus operasse o milagre, nós sabemos aqui que ele operou o milagre, nós já lemos isso. Ele operou o milagre da multiplicação desses pães. Mas antes que ele operasse o milagre, ele falou assim, fazei o povo assentar-se. Irmãos, se nós não entramos no descanso, o Senhor ele não vai operar o milagre. Então, primeiro o povo tinha que assentar-se, porque antes eles estavam numa posição assentados. Agora o povo também precisa assentar-se, precisa entrar no descanso. Hebreus 4:11 fala, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Há uma promessa do Senhor, há uma promessa de que nós iríamos entrar no descanso dele, que nós iríamos desfrutar do descanso dele. Então, se você não se assentar, ou seja, se você não estiver numa posição de confiar no Senhor, de que ele vai fazer, o Senhor não tem como operar. Então Jesus disse, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Aí o que aconteceu? Assentaram-se, pois, os homens, o número de quase 5.000. Muito bem. Aí, vamos lá. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. O que você tem hoje? Querido, entrega para o Senhor. É pouco que você tem? Entrega para o Senhor. Você sempre vai ter o Felipe falando na sua vida e você vai ter o André falando na sua vida também. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo bem claro disso, para você poder entender de forma melhor. Vamos supor que você esteja fazendo uma reforma na sua casa ou construindo uma casa, né? Então você sempre vai ter um pedreiro trazendo para você o tamanho da necessidade de material que você precisa comprar. Esse é André. E você sempre vai ter um extrato bancário do banco, que se chama Felipe, mostrando que você não tem o recurso suficiente para o tamanho da necessidade do pedreiro. Sempre parece que vai faltar. Então, sempre tem isso, sempre tem alguém apresentando para nós o tamanho da necessidade e a pequenez da provisão. Então, o que nós temos que fazer nessa hora? Primeira coisa que o Senhor Jesus manda você fazer, assentar-se, descansa nele. E aí você pega e entrega isso para ele. Entrega para ele.
que você tem? 5 pães e 2 peixes? Entrega para ele. Fala, Senhor, eu estou entregando aqui e eu tenho certeza que de alguma maneira o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Então vamos continuar no texto lá. Muito bem. Então, tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Olha, isso aqui é importante você olhar para esse texto e prestar atenção nessa palavra aqui, ó. O quanto queriam. Jesus não entregou o que eles precisavam. A provisão do Senhor é o quanto queriam. Então, ou seja, quando você segue essa sequência que o texto está mostrando aqui, relatando, quando você se assenta na presença dele, quando você entrega para o Senhor os 5 pães e os 2 peixes, ou você entrega o que você tem, o Senhor lhe devolve isso para você, mas não no quanto você precisa, mas no quanto você quer. Olha, no quanto você quer. Então o Senhor Jesus, ele vai sempre lhe dar no quanto que você quer. O Senhor Jesus falou já, né? Ele falou, que nós não temos porque nós não pedimos. E quando pedimos, ainda pedimos mal. Entende? E aí a palavra continua então dizendo, verso 12. E quando já estavam fartos, disseram aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. 12 cestos. Quantos discípulos tinha, irmãos? 12 discípulos. Sobrou um cesto cheio para cada discípulo ainda, né? Então, ou seja, se você serve os irmãos, isso ainda depois vai voltar para você de forma muito mais abundante, vai sobejar sobre a sua vida. Você vai ter os seus cestos cheios, não vai faltar para sua casa, não vai faltar para sua família, ok? Então assim o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram os que eu havia comido. E vendo, pois, os homens o sinal. Ok, então é isso, irmãos. Eu não sei hoje qual é a sua necessidade. E eu não sei o que você tem para suprir a sua necessidade. Talvez a sua necessidade seja muito grande e a provisão seja muito pequena. Então, o que você precisa fazer hoje? Primeiro ponto, se assentar e falar, Senhor, eu preciso hoje fazer isso, tenho que pagar isso, tenho que arrumar isso, tenho que executar isso, esse trabalho, preciso terminar esse trabalho, preciso, né? Então, tem tantas coisas, né? Tantas necessidades que nós temos todos os dias na nossa vida. Mas, primeiramente, se assenta com o Senhor Jesus e fala para Ele, fala, Senhor, eu preciso, né? Para esse dia, para essa semana, eu estou precisando e eu estou colocando em Tuas mãos e tenho certeza que o Senhor, de alguma maneira, Ele vai trazer a sabedoria, a provisão, a inteligência, Ele vai trazer um escape para você nesse dia, nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos estar orando então, para nós finalizarmos esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra que é viva, ela é eficaz, a Tua palavra, Pai Santo, ela nos ensina, ela desperta a nossa fé, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos olhos, ela é direção para a nossa vida. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Cristo, porque o Senhor Jesus Ele entregou a Sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos ser enriquecidos por essa palavra e poder desfrutar de tantas bênçãos do Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que habita no nosso coração, o Teu Espírito que nos direciona e que nos leva sempre para a verdade.
nos conduza na verdade da Tua palavra. Deus, queremos hoje entregar todos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, nós queremos entregar nas mãos do Senhor e, assentados, esperar, ó Pai Santo, o Senhor prover o milagre. Deus, quando nós estamos assentados, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando a favor dos Teus filhos, a favor da nossa vida. Nós colocamos, ó Pai Santo, diante do Senhor, para que o Senhor possa operar o milagre na nossa vida. Nos ajude a descansar, nos ajude a entrar na posição de descanso. Pai, que o nosso espírito possa ser fortalecido. Deus, não sei o que aflige o coração de cada irmão. Eu não sei, ó Pai, o que deixa cada irmão ansioso, mas que cada irmão hoje possa experimentar o favor do Senhor, ó Deus, de estar descansado no Senhor, sabendo que o Senhor vai operar milagrosamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Obrigado pelo seu tempo comigo. Obrigado, Senhor Jesus, também, que tem nos trazido essa palavra. Obrigado ao Espírito Santo, que tem trazido revelação no nosso coração e vai nos ajudar hoje a andar dentro dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um dia de vitória e nos encontramos aqui amanhã, nesse mesmo horário. Glória a Deus.